Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto LivreNet. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o professor Diogo Reis, que é mestre e doutorando em Direito pela PUC e também professor de Direito Eleitoral. O tema do qual o professor vai tratar é convenções partidárias. Aproveito para informá-los que a nossa palestra será dividida em 3 blocos de 15 minutos, sendo que o primeiro bloco estará disponível para todo o pessoal, independente da assinatura do conteúdo NET, e os demais blocos somente para o assinante do conteúdo. Aproveito para fazer o convite para que venha ser assinante. Professor Diogo, seja muito bem-vindo. Ok, muito obrigado, Saulo. Agradeço a oportunidade de estar aqui no Instituto LivreNet, que é sempre uma honra trazer informações do direito com segurança e qualidade, como sempre faz o Instituto LivreNet. Hoje o nosso tema se refere às convenções partidárias. É isso aí, pessoal, convenções partidárias. Veja, é um tema que está na moda. E por que ele está na moda? Bom, primeiro que eleições é um tema crescente no direito, na sociedade de uma forma geral, né? Com a consolidação da democracia, nós temos cada vez mais uma preocupação e reforço de estudo na área que define as regras do jogo democrático, que é o direito eleitoral. As convenções partidárias, ela é o grande primeiro passo do processo eleitoral. É por ali que acontece a primeira reunião para definir quem será o candidato. Ali nasce o pré-candidato do partido. Vamos entender exatamente o que são as convenções partidárias, por onde elas se desenvolvem. Como o Saulo disse, nós dividiremos em 3 blocos. Pretendo abordar no primeiro bloco a base constitucional das convenções partidárias, que encontra-se na liberdade partidária. A gente fala sobre a liberdade partidária e o seu viés, tanto objetivo quanto subjetivo. Falamos também do conceito de convenções partidárias, identificando os seus limites, as suas regras, os seus fundamentos. Ainda no primeiro bloco abordaremos competências judiciais para discutir a matéria, abordaremos também data de realização. Passando então para o segundo bloco. No segundo bloco, a coisa começa a esquentar um pouco mais. Já com uma definição prévia de convenção, passamos a discutir o local de realização, se há obrigatoriedade que seja um local A ou B. Discutimos também o uso de prédio público para convenções partidárias e o seu conflito com o artigo 73 da Lei das Eleições. Discutimos também a documentação, o modo de desenvolvimento, todo o procedimento que ocorre às convenções. Falamos também da legitimidade para questionamentos e a invalidade das convenções, fechando com as questões referentes à quantidade de candidatos e vagas remanescentes. No terceiro bloco, o polêmico tema da substituição de candidatos. Vamos falar dessa substituição, seja antes do registro ou depois do registro da candidatura, tanto para os cargos majoritários quanto para os cargos proporcionais. Falaremos das prévias eleitorais, falaremos da hierarquia partidária, abordando ainda a candidatura nata. Tem coisa para falar, então vamos lá, pessoal. Prestem bem atenção, vamos começar por esse escopo constitucional, as liberdades partidárias. Isso aí, está lá na Constituição, a sua base é o artigo 17 da Constituição brasileira. E eu vou dividir para que a gente consiga compreender plenamente a liberdade partidária por seus 2 vieses. Uma liberdade partidária por sua característica subjetiva e a liberdade partidária por sua característica objetiva. Essa divisão subjetiva e objetiva que a gente tanto está acostumado se refere ao seu referente, ao que se fala. Por exemplo, subjetiva se refere ao sujeito, objetiva se refere ao objeto. Qual é o nosso sujeito em matéria de partido político? Nosso sujeito são os filiados. Então, a liberdade partidária, por sua característica, o seu viés subjetivo, se refere aos sujeitos do partido, ou seja, seus filiados. Já a liberdade partidária objetiva se refere ao seu objeto. Qual é o objeto? O próprio partido político. Vamos ver um pouquinho com mais detalhe cada uma delas. A liberdade partidária subjetiva é a liberdade que o filiado tem de se desligar, sair do partido político. E a liberdade que a pessoa tem, o cidadão tem de entrar no partido político. Veja, a liberdade envolve o partido político, mas pelo seu aspecto do sujeito, subjetivo, que pode entrar ou pode sair do partido político. Já por seu viés objetivo, ele traz as questões referentes ao próprio partido político,
Que questões são essas? Primeiro, a criação do partido político. A liberdade de se criar um partido político. Lógico que tem uma série de requisitos, mas há total liberdade para isso, com poucas limitações, que não é o nosso objeto de hoje. Além de criar, também há liberdade para que se transforme o partido político. É isso aí, para a transformação. Transformar como? Pegar um partido ruim e transformar ele em bom? Não, isso é tarefa dos políticos. Do direito se preocupa com outra tarefa. A tarefa do direito se refere à transformação partidária com a fusão ou incorporação de partido político. Como que isso acontece? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Fusão de partido político é a união de 2 ou mais partidos, transformando um terceiro partido, um novo partido político. Já a incorporação, ela é a união de alguns partidos dentro de um outro, mantendo aquele partido. Então, por exemplo, o partido X, Y e Z resolve se fundir e formar o partido A. Por exemplo, o partido X e Y resolve incorporar ao partido Z. Então, o partido X e Y morre e o partido Z cresce, mas não cria-se um novo. Essa é a diferença. Outra característica dessa liberdade partidária objetiva é também a possibilidade de extinção partidária, extinção do partido político. Maravilha! Extinção do partido político. Também, o partido também pode morrer, acabar. Ok, fora isso, nós temos ainda a base das convenções partidárias, que se refere ainda à liberdade objetiva. Eu digo que isso é a autonomia partidária. É isso aí, pessoal, autonomia partidária. A autonomia, no sentido jurídico e no sentido que nos interessa aqui, ela vai além daquele, posso fazer o que eu quero. Ela diz o seguinte, auto é produção de algo para si. Nomia, normas. Veja, a autonomia é a produção de normas para si. Isso quer dizer o quê? Que o partido político pode produzir a norma para si. Qual é a norma do partido político produzida para ele? E por ele? O estatuto partidário. Exatamente, o estatuto partidário. E por que isso é importante para as convenções? Porque nós veremos que a base das convenções partidárias, por força da sua autonomia, está concentrada no seu estatuto, no estatuto do partido político. Vamos pensar um pouquinho, prosseguindo, encontrando o conceito de convenção partidária. Qual é o conceito de convenção partidária? Vejam, convenção partidária é a reunião de filiados. É a reunião de filiados pretendendo a opção, a escolha daquele que concorrerá às eleições. Ok? Como chamam esses filiados quando chegam em convenção? Eles são chamados de convencionais. Exatamente, esse é o termo. Chama-se os filiados para discutir quem é o mais apto, quem que o partido crê que tem melhores chances, quem que deverá disputar as eleições. Àquele momento nasce o pré-candidato. É no momento em que o pré-candidato ele é escolhido pelo partido político. Por isso a importância da convenção partidária. Quais são os fundamentos da convenção partidária? Nós temos lá no artigo 8º, parágrafo 2º, no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei das Eleições. Na lei ainda dos partidos políticos, a Lei das Eleições é a Lei 9504 e a Lei dos Partidos Políticos é a Lei 9096. Na Lei 9096, o artigo 15, inciso 6, e também o artigo 51. Ali se encontra um conteúdo jurídico e fundamento das convenções partidárias. Quais são as regras para que as convenções aconteçam? Vejam, como eu disse, as regras estão no próprio estatuto. Ótimo. Então cada partido político tem sua regra, faz o que ele quiser? É isso mesmo. A autonomia partidária está nessa face da liberdade. Cada partido pode fazer. Existem alguns limites? Existem alguns limites que nós veremos adiante, quando se refere à invalidade, mas as convenções partidárias devem ser definidas ali. A lei não define. Beleza. E se o estatuto não falou? Ficou quietinho, se omitiu? Eles tinham tanta coisa importante para ver que esqueceram do mais importante, da maior manifestação democrática do partido. Isso acontece. A lei prevê uma solução.
ela diz que deve ser publicada no Diário Oficial da União, com 180 dias antes das convenções partidárias, todas as regras, ou seja, como serão realizadas as convenções, qual o sistema normativo, como que aquilo vai acontecer na prática. É isso que se espera. Veja, limites dessas disposições estatutárias quanto à matéria de convenções. Veja, é uma matéria interna corporis. Isso quer dizer uma matéria dentro desse corpo, que é o partido político. Veja, essa matéria não interessa a ninguém fora do partido político. Por isso que tem uma ampla autonomia. O problema é que existem algumas situações, como, por exemplo, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Como eu vou resolver isso? Fala assim, olha, eu não posso deixar de me socorrer ao judiciário só com base que o partido tem autonomia e faz o que ele quer. Veja, o partido ele tem limites e a legalidade dos seus atos pode ser revista pelo Poder Judiciário. Mas veja, a justiça só deve entrar em questões extremamente necessárias, como questões de invalidade. Maravilha, a justiça faz isso. É possível entrar na tutela jurisdicional dessa forma. Exatamente. Entretanto, qual a justiça que cuida da matéria? Justiça eleitoral ou justiça comum? A resposta intuitiva é sempre a eleitoral, né? Mas não é, pessoal. Nesse caso, é a justiça comum, porque estamos nessa fase interna corporis. O partido é uma agremiação, uma associação, ali está tendo um conflito, a justiça pode socorrê-lo. E será a justiça comum, essa é a regra geral. Tem exceção? Como toda boa regra jurídica, uma boa exceção. Uma exceção, de maneira geral, é assim, os assuntos que cuidam da organização e operação dos partidos acabam caindo na justiça eleitoral. Mas, mais especificamente, há uma exceção, questionamento de coligação. Vamos entender um pouquinho essa exceção e por que ela está aqui. Até porque essa é uma exceção dupla, é uma dupla exceção. Vamos ver o seguinte. Coligação, né? Não é o tema de hoje, mas só para a gente ter uma ideia, é a reunião de partidos em prol da campanha. Belezinha, é isso. Todos esses partidos formam uma coligação, que é uma espécie de um partidão temporário, só funcionando para aquele período. Veja, para questionar qualquer situação perante a justiça, a coligação, depois de formada, ela deve ir em bloco, não é um partido só, como se fosse um partidão. Agora tem uma exceção. Se for questionar a própria coligação, né? Vamos supor que um dos partidos coligados quer questionar a própria coligação numa questão de convenção partidária. Que justiça ele procura? A eleitoral. Vamos supor que um partido quer discutir a coligação por uma outra questão, que não seja uma questão de convenção partidária. Que justiça procura? A eleitoral também. Vamos supor que um partido quer discutir uma matéria em convenção partidária que não tem a ver com a coligação. Que justiça que ele procura? A comum. Percebam a diferença? Então, é assim que acontece. A justiça comum, ela acaba servindo para todas as matérias como regra geral, excepcionalmente para essas questões, por exemplo, de coligação. Outras duas questões que podem cair também nessa fase de convenção partidária é a que se refere à propaganda intrapartidária e à propaganda partidária. Como isso? Vou explicar. Quando acontece da propaganda intrapartidária, que é aquela propaganda que é feita para dentro do partido, ou seja, vai falar assim, poxa, escolha eu como pré-candidato, eu sou melhor que fulano, escolha ciclano, escolha não sei quem. Essa campanha, essa propaganda intrapartidária, que é voltada para os filiados, quando ela extrapola e vira, na verdade, uma propaganda dissimulada, aí a Justiça Eleitoral pode cuidar do assunto. Quando é o caso também de uma propaganda partidária, né? Faz a propaganda partidária e, na verdade, é uma propaganda eleitoral dissimulada e não uma propaganda partidária. Esses são casos que, mesmo na fase de convenções partidárias, acaba caindo na Justiça Eleitoral. Vamos ao último tópico desse nosso primeiro bloco. E em breve continuaremos com os outros blocos e as questões mais polêmicas da matéria. Veja só, data e local de realização das convenções partidárias. Tem uma data certa? Bom, a lei diz que elas devem ser realizadas entre 10 e 30 de junho do ano eleitoral. Entre o dia 10 e 30, qualquer dia. Cabe quem escolher? O partido escolhe, ou o próprio estatuto já prevê, sempre o primeiro domingo, o segundo, nesse período, enfim, liberdade estatutária. Pode ser
na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ou tem que ser no domingo, no feriado, como costuma ocorrer? Depende do estatuto. Se o estatuto prevê que ocorrerá no feriado ou domingo, deve seguir o estatuto. Se não prevê, fica livre. Mas veja, é sempre viável que coloque num dia fácil para que todos vão, porque a ideia é que eles vão. E eles vão onde? Qual é o local que se realiza? O local que o estatuto fixar, o estatuto que escolhe. O estatuto pode escolher, inclusive, fora da capital. Por exemplo, a convenção regional ou convenção nacional, por exemplo, não precisa ser em Brasília. A regional do estado de São Paulo não precisa ser na capital de São Paulo. Mas vejam, as municipais devem ser nos limites do território municipal, né? Um diretório não deve funcionar fora daquilo. Esses são a matéria referente ao local. No próximo bloco, nós trataremos da questão do confronto ao artigo 73 com as questões do prédio público e questões como a invalidade e legitimidade para se questionar as convenções. Muito obrigado.